Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo. E dessa parte de anexo já vimos algumas coisas interessantes. Já vimos sobre o reino de Deus, já vimos sobre a excomunhão na semana passada, já vimos sobre a prosperidade. Nós já falamos aqui sobre prosperidade, já falamos sobre barganhas. Não é? São termos que a gente não costuma ouvir isso dentro da igreja, mas quando você vai analisar bem, as ações não levam para uma outra palavra senão essas. E nós vamos ver hoje outro tema, autoflagelos. Mas você fala, mas isso tem ainda? É possível? A gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje e depois vamos dar uma analisada na questão contemporânea. Então, separamos em duas partes. A primeira parte iremos tratar hoje. Vamos ver então um pouquinho do que significa. É o ato de machucar a si mesmo de maneira intencional. Mas não é tão difícil de você diagnosticar isso. Auto quer dizer para você. Flagelo é uma espécie de castigo ou punição. Então, quando você autoflagelo, você está se castigando ou se punindo por alguma coisa. Não é? Essa é mais ou menos a tradução. Isso não quer dizer que uma pessoa é masoquista. Ah, não, então todo mundo que se autoflagela é masoquista, de forma alguma. São coisas diferentes. Ele não sente prazer naquilo que ele está fazendo. Né? Ele se autoflagela por uma questão de necessidade. Mas por quais motivos? Bom, estaremos vendo alguns hoje nessa parte introdutória. Né? E eu separei aqui, então, aqui embaixo uma questão que estaremos conversando. Motivo. Quais motivos? Né? Isso ocorre pelo peso da culpa que o indivíduo leva consigo e acaba achando a necessidade de quê? De se punir por causa desse remorso. Complicado isso, talvez não seja realidade sua que está nos assistindo hoje, mas no slide a seguir eu coloquei aqui uma questão muito atual, que vem acontecendo muito ultimamente, que precisamos relatar sobre isso. Então vamos lá. Hoje tem um grande número de jovens e adolescentes que se flagelam com cacos de vidros, olha só, com lâminas ou até mesmo com réguas, em função da depressão. Veja só, irmãos, nós estamos colocando aqui isso, lógico, na conotação religiosa. Para podermos melhor trabalhar como isso funciona também na religião, precisamos colocar alguns aspectos agregadores dentro disso, para que possamos melhor compreender. Então precisamos mostrar para vocês que essa prática, de pessoas que se machucam, ela é muito comum, muito mais do que nós imaginamos, mesmo fora do contexto religioso. Então, em função da depressão ou da vontade de sentir dor física para atenuar, olha só, para atenuar a dor mental que estão sofrendo. Olha que ponto chega. Ele está com uma grande dor mental e ele prefere se ferir. Já viu aquele negócio de que alguém está com dor de barriga e não reclama muito? Mas quando o cara está passando assim perto ele bate o pé na quina, toda aquela dor concentrada que tinha na barriga, vai tudo para o pé e disfarça um pouquinho aquela dor de barriga que estava sentindo antes. É mais ou menos isso aqui. A dor mental é tão intensa que ele prefere sentir uma dor física para transferir todo aquele peso, toda aquela sua energia gasta para a dor física. Então, veja bem que não sabemos assim com exatidão se essas práticas elas existiam antigamente. Eu creio que a depressão sempre existiu. Nós vemos assim até mesmo na Bíblia, quando nós lemos ela, alguns personagens têm características de depressivo, não na vida toda, mas em algum momento conseguimos ver isso, e Davi é um deles. O rei Davi, quem diria? O rei Davi, provavelmente, em sua velhice, pelas características apresentadas nos Salmos, que ele escreve, no mais íntimo do seu ser, aquele que está no seu coração, parece alguém muito frustrado, muito depressivo, quando escreve aquilo. Então, o Davi provavelmente era alguém depressivo. Isso teve na história. Agora, essa ação de se ferir bruscamente, para transferir uma dor que está aqui, para passar para cá,
Talvez isso seja muito mais comum agora. Mas como já diziam, né, as más línguas e as boas, esse mal ele sempre existiu, mas agora as redes de comunicação estão maiores, né? Então, agora estão mais sendo publicadas essas coisas. Acontece no Japão e na China, e imediatamente conseguimos saber em menos de meia hora. Aconteceu lá. Se foi uma coisa grande ou uma coisa grave, né? Então, está mais facilitada essa informação. Pronto, em cima disso tudo que já apresentamos até aqui, precisamos agora fazer uma pergunta, né, para podermos dar continuidade. Existem religiões que praticam isso? Essa é a pergunta que vamos estar fazendo hoje, né? E vamos citar algumas religiões. A primeira delas, ela é comum no Brasil, os bororos. Bororos. Parece nome de sujeira, um negócio assim, de comida, alguma coisa, algum ingrediente. Né? O bororo, eu vou só explicar para vocês como esse nome surgiu. E é curioso, porque já tiveram outras histórias semelhantes a essa. Né? Quando chegaram para os aborígenes, na Austrália, e apontavam para o canguru, que, para quem não sabe, canguru só tem na Austrália, não tem canto nenhum mais no mundo. E apontaram para um trem daquele lá pulando, saltando, que eles nunca viram, e perguntaram, que animal é esse? Aí foi o canguru. Ah, tá explicado. Só que, claro, ele tentou perguntar na linguagem dele, e ele respondeu dessa maneira, mas a definição que ele quis dizer, talvez seja canguru que soou. Soou algo como canguru. Quis dizer, eu não sei que bicho é esse. Eu não sei o nome desse trem. Mas, tá bom. Como a informação foi mal colocada, a comunicação, então o indivíduo achou que o nome do animal era canguru. Com os bororos foi igual, foi semelhante. Né? Chegaram e encontraram, para quem não sabe, né, um pouquinho de aula de história, o Brasil não tem 2 ou 3 povos indígenas, né, espalhados. Tem dezenas. Aliás, se eu não me engano, cada povo desse tem sua própria língua. Olha a diversidade que o Brasil era antes. O Brasil hoje é misturado também, é o país mais misturado do mundo. Mas você mostra um pouquinho que antes desse povo chegasse, dessa civilização que nós conhecemos hoje, já existia uma história gigantesca de diversidade dentro do próprio Brasil, só entre os indígenas. Não é? Pois bem, essa região aqui, né, do Mato Grosso, encontraram lá uma tribo e perguntaram quem eles eram. Quem são vocês? Ou tentaram perguntar isso de alguma maneira, né? E eles responderam bororos, são bororos. Assim como o canguru, está explicado. Só que depois de algum tempo depois foi descobrir que os índios que disseram isso para ele achavam que estavam perguntando onde eles estavam. E bororo significa, digamos aqui, uma parte de fora da aldeia, né? Um pátio da aldeia, por exemplo. Mas o de lá entendeu e é como chega na primeira vez, até passar anos e anos para poder explicar, acabou que esse nome pegou naquele povo, então acabou sendo um povo bororos. Enfim, aonde eles praticam isso daqui? Irmãos, estudando um pouco sobre a história deles, eles têm um ritual, né, muito grande, quando alguém da tribo dele morre, né, o que eles fazem? Eles se reúnem ali. Esse processo de velório, né, para sepultar, dura em torno de 2 meses. Né, 2 meses. E nessas cerimônias que eles participam, já viram muitos deles se batendo. Né? Creio eu que não perguntaram para eles, não fizeram esse estudo a fundo. Porque isso também não é algo exclusivo deles, outros povos também fazem isso. Né? Mas se fosse levantar os motivos, quais seriam? Talvez aqueles que se feriram tivessem algum tipo de culpa na morte daquele indivíduo, ou talvez fosse uma transferência de dor da morte para ele. Se aquela tribo acredita que aquele indivíduo, né, ele ou ela, vai estar, digamos assim, na próxima vida, passando por muito mais dor do que está passando nessa atual. Ou, em outro caso, é uma maneira também de transferir a dor. Nós estamos já sobre uma maneira de você transferir sua dor mental, né, para você diminuir essa dor mental, você se bater para transferir para a dor física. Né? E talvez, dependendo daqueles que morrem, se forem muito queridos, né? Deve ser uma dor, e a pessoa não tem uma maturidade devida àquela perda.
Deve ser uma dor realmente gigantesca. Então, essas são uma das possíveis explicações para essa tribo. Então, essa tribo que nós estamos aqui citando é um desses exemplos, né? São um desses exemplos. Eu queria citar outro povo que talvez você não sabia desse, né? Vamos andar um pouco mais rápido. O islamismo. Você fala assim, mas muçulmano defende isso? Olha só, irmãos, existem dois grupos de muçulmanos, os xiitas e os sunitas, né? Então, e esses xiitas são um grupo muito menor, correspondem a mais ou menos 16% deles. E não são todos os xiitas, né? Quem tem essa prática é um grupo menor entre os xiitas. E como funciona? Existe o Ashura, né, que é uma cerimônia que eles praticam lá, e originou quando? Quando Maomé ele começou a entrar num processo de muito jejum, né, pela morte de, se não me engano, foi do neto, ou algum ente próximo dele. E nesse sofrimento, né, ele praticamente entrou nessa prática de jejum, e os demais também entraram por ele. Então, acabou isso tornando uma tradição entre os muçulmanos, e eles acabaram tendo essa prática. O que acontece? Isso é proibido entre o islamismo, né? Autoflagelar é proibido entre esse grupo. Só que regiões como o Irã, por exemplo, quando tem esse dia, essa cerimônia lá, os policiais ficam na rua observando quem vai se autoflagelar para poder lá anular, ou pegar ele e não bater. A pessoa, não bate, não, deixa eu bater em você, porque você é proibida essa prática, né? Eles ficam fiscalizando, porque dentro do próprio islamismo é uma prática proibida, mas tem alguns deles, não são todos os xiitas, alguns deles, talvez um grupo mais radical, eles têm essa prática, né? Então esse é um outro grupo. E pronto, por essa você já imaginava que eu fosse chegar aqui. Cheguei. O cristianismo também tem essa prática, né? E era muito mais comum na Idade Média. Vocês viram algum filme já sobre isso? Onde você pega um indivíduo se batendo. Você sabe o nome daquele instrumento que eles pegavam, que tinha aquelas partes de couro que eles se batiam? Flagelo. Olha só, o nome era justamente para isso. Desenvolveram um objeto justamente para o indivíduo se punir. Então, aquilo era o flagelo, eles se batiam. Por quê? Era um processo de purificação, né, pelos pecados. Nós vimos na história da humanidade, já várias tribos, vários povos fazendo isso, para se purificar. O cristianismo também teve esse período se autoflagelando, não é? Existem grupos na antiguidade que eles, para poder fazer algum tipo de limpeza, eles bebiam sangue, ou se pintavam de sangue, que estariam limpando. Dependendo do grupo, essa prática ela seria totalmente mais impura. Então, se eu melar de sangue, pensou, os judeus, se melar de sangue de porco, vai ser para limpar? Não, vai ser para sujar ainda muito mais, né? A desonra que é. Então, e por que isso? Não apenas para a pureza que eu citei agora, mas o terceiro aspecto, ou o segundo aspecto também, é para estar próximo, estar mais diante da divindade. Você precisa estar mais pronto, mais preparado. E esse estado de purificação que esses grupos creem, né, e praticam, ele é comum. É bom lembrar, irmãos, que hoje em dia o próprio Vaticano já condenou essa prática, certo? Então precisamos colocar isso daqui, que isso é mais coisa do passado. Só que eu queria finalizar com uma outra pergunta que nós vamos estar aqui apresentando. Pergunta: ainda existe hoje no cristianismo essa prática? Então, fica a pergunta para o nosso próximo estudo, que vamos estar apresentando isso daí. Então, tenham todos até uma ótima semana, até o nosso próximo vídeo, e fiquem aguardando até o próximo vídeo, que estaremos apresentando.